O canto da igreja ecoava fraco, um contraste gritante com a tempestade em meu peito. Eu, Clara, estava ali, diante do altar, cercada por flores brancas e sorrisos falsos, enquanto meu mundo ruía a cada batida do meu coração. As pessoas ao redor vibravam, mas eu sentia uma onda de traição me sufocando, como um tsunami. Lucas, meu noivo, não apareceu. Ele me deixou sozinha, num vazio imenso. Era como um pesadelo sem fim. Olhava para o altar, paralisada, enquanto a verdade se impunha. A cerimônia que seria a celebração do nosso amor se transformara na representação do meu maior fracasso. O murmúrio dos convidados era um zumbido distante, e eu sentia o olhar pesaroso da minha mãe, uma mistura de choque e decepção que refletia como eu sempre fui vista, a menina boa, a que nunca errava, e ali estava eu, de vestido de noiva, exposta, sentindo a crítica silenciosa pairando no ar. Frases como "Por que você não é mais como o Lucas?" martelavam na minha cabeça, alimentando uma insegurança que crescia como um câncer. Lucas sempre foi o queridinho da família, o orgulho da casa, enquanto eu vivia à sua sombra. Ele tinha a aprovação de todos, e eu, no meu papel secundário, havia perdido não só meu noivo, mas também meu lugar na família. Mas aquela traição não era só a minha perda. Era um tremor na estrutura da minha vida. A injustiça não era só sobre Lucas. Era um grito silencioso sobre tudo que minha família se recusava a ver. Depois da cerimônia, a humilhação pesou sobre mim como uma tempestade. A festa, que seria uma celebração de amor, virou um desfile de olhares constrangidos e sussurros. Cada encontro com meus pais se tornava insuportável. Cada olhar de pena era um peso no meu peito. Eu não queria ser só a filha boa que não encontrou o amor. Esse não era o meu destino. No meio da dor e da confusão, uma faísca de força começou a brilhar dentro de mim. Naquele dia, percebi que a traição não me definiria. Através da dor, encontrei uma força adormecida, esperando sua hora. Compreendi que não podia mais viver sob o peso das expectativas dos outros, à sombra do que me impuseram. Então, enquanto a vida seguia seu curso, comecei a construir meu caminho para a liberdade, um passo de cada vez. Com um profundo desejo de mudar minha trajetória, decidi que não seria mais uma espectadora da minha própria vida. A traição de Lucas me mostrou que eu também tinha o poder de decidir e construir meu futuro. Essa injustiça me ensinou que, mesmo na escuridão, é possível encontrar a luz. A dor que me paralisava se transformou em combustível. Eu não era só a filha boa ou a noiva abandonada. Eu era capaz de renascer das cinzas e, quem sabe um dia, escrever uma nova história para a minha vida. Uma história verdadeiramente minha. Olhar para o passado, para os momentos que me fizeram quem eu sou, é como folhear um álbum de fotos desbotadas, onde cada imagem captura um instante de dor ou resignação. Criada em uma família tradicional, cresci sob o peso das expectativas. Minha mãe, Helena, é a personificação do amor romântico idealizado. Desde pequena, ouvia seus contos de príncipe encantado, casa de sonhos, e como o casamento era a realização máxima da mulher. Ela sempre dizia: "Filha, um bom casamento é tudo o que você precisa." E essa crença se tornou parte de mim. Às vezes, eu me perguntava se eu cabia no mundo que minha mãe criou para mim. Sem perceber, fui educada para ser submissa, para aceitar tudo sem questionar. Lucas se tornou meu porto seguro, mas essa âncora também era um peso. Ele recebia aplausos e elogios, enquanto eu me sentia invisível, uma observadora silenciosa de uma vida que deveria ser nossa. Eu me via como a filha perfeita, a que nunca falhava, sempre cumprindo o papel que a família esperava. Meu pai, João, parece um homem pragmático, sem grandes emoções, mas seu silêncio dizia muito. Ele sempre reforçava a ideia de que a família era uma fortaleza inabalável, uma crença que preservava as aparências, mas que sufocava minha autenticidade.
As coisas são assim, Clara. O importante é manter a ordem e a segurança. Ele dizia, indiferente à minha dor. Suas advertências sobre os perigos do amor e a importância do casamento só aumentavam minha insegurança. Com o tempo, o favoritismo na minha família ficou evidente. As comparações eram sutis, mas dolorosas. Eu não era só Clara, eu era a irmã que tinha que ser perfeita. Cada conquista de Lucas, um prêmio na escola, uma promoção no trabalho, era um lembrete de que eu deveria ser mais, sempre mais. Eu me sentia um reflexo desbotado de uma imagem perfeita, lutando para encontrar meu verdadeiro eu. Certa vez, durante um jantar, enquanto João contava uma de suas piadas de sucesso, um risinho tímido ecoou pela mesa. Maria, você devia aprender com ele, disse minha mãe, como se eu fosse uma criança que tinha tirado 0 na prova. As palavras dela pareciam ecoar na sala, cravando-se fundo no meu peito. Queria gritar, queria que eles entendessem o que estava acontecendo. Mas tudo o que fiz foi sorrir e balançar a cabeça, aceitando mais uma vez o peso que tentava ignorar. E assim, meu mundo se resumia às expectativas e aos sussurros, como se um véu invisível cobrisse minha vida. O pior era perceber que aquelas vozes que antes eram apenas ecos tinham se tornado minhas. Você nunca será suficiente, Maria, sussurrava uma parte de mim, enquanto outra clamava por liberdade. Após a traição de João, a dinâmica familiar começou a ruir. Minhas certezas desabaram e eu me permiti questionar tudo. As conversas em casa ficaram tensas, cheias de silêncios desconfortáveis. Meu pai, sempre o pacificador, evitava conflitos, enquanto minha mãe tentava me convencer a perdoar e seguir em frente. Filha, um grande amor sempre compensa, dizia ela, como se o amor pudesse apagar a traição. Mas quanto mais conversávamos, mais eu percebia que não poderia ser quem eles esperavam. A dor da traição se misturava à decepção de ter crescido em um lar que, em vez de me fortalecer, me moldou para ser submissa e obediente. Olhando no espelho, vi que a mulher refletida não era a Maria que eu queria ser. Decidi que precisava me libertar. Aqueles pesos que carregava estavam se tornando insuportáveis. E, finalmente, uma chama de rebeldia começou a queimar dentro de mim. Eu não seguiria o caminho que me haviam traçado. Conheci mulheres que, como eu, haviam enfrentado a traição e que se uniram em busca de autoconhecimento e apoio mútuo. Cada encontro, cada história compartilhada, fortalecia a todas. Foi em um desses encontros que a ideia de um projeto começou a tomar forma. Um espaço onde poderíamos nos apoiar, uma rede de força e amor. Enquanto os outros me olhavam com estranheza, senti que finalmente eu estava encontrando meu lugar. Não como uma sombra, mas como uma líder, uma voz forte e decidida. Assim, a cada nova descoberta sobre mim mesma e a dinâmica familiar que me envolvia, fui percebendo que a verdadeira libertação não vinha apenas de romper com João, mas de desconstruir a imagem da filha perfeita que me impuseram. A dor que um dia me aprisionou agora se transformava no combustível que alimentava minha ascensão. Chegaria o dia em que eu poderia, finalmente, reivindicar minha vida e redefinir meu futuro de acordo com minhas próprias regras. Estava apenas começando. Nesses dias que se seguiram ao meu despertar, uma nova eu começou a emergir das cinzas do passado. O caminho para a autodescoberta era árduo, mas cheio de promessas. Cada manhã, ao me olhar no espelho, eu não via mais a Maria que todos esperavam, mas a Maria que eu queria ser. Uma mulher com sonhos, esperanças e forças internas que antes estavam adormecidas. A traição de João havia sido uma ferida profunda, mas essa dor se transformou em uma força motriz, me impulsionando para fora da névoa da resignação. Comecei a dedicar meu tempo à ideia do projeto que tanto discuti com minhas novas aliadas. O conceito de um espaço seguro onde mulheres como eu poderiam se reunir, compartilhar suas lutas e encontrar suas vozes se concretizava a cada dia. Montei um esboço inicial, não apenas do que seria esse lugar,
mas do que ele simbolizaria para nós. O projeto se chamaria Raízes Fortes, uma rede de apoio destinada a empoderar mulheres que enfrentaram traições e desilusões, como eu. Em nossas reuniões, eu sentia uma energia contagiante. As histórias que compartilhávamos eram ao mesmo tempo limitação e libertação, um convite à vulnerabilidade que nos unia. Entre risos e lágrimas, percebi que aquela sala não era apenas um espaço físico, mas um santuário de autodescoberta. Eu não era mais uma sombra ou uma boa filha. Eu estava me tornando uma líder, alguém que poderia transformar experiências dolorosas em algo positivo e inspirador. A cada história, eu compartilhava a minha, sentindo orgulho a cada passo que dava na direção certa. Uma noite, enquanto tomávamos um chá com algumas participantes, uma delas, Patrícia, disse algo que me marcou profundamente. Maria, você não é apenas uma sobrevivente, mas uma guerreira. Esse simples reconhecimento soou como um hino, despertando uma confiança que eu nem sabia que existia. Minhas inseguranças começaram a perder força diante do encorajamento e da força que florescia ao meu redor. Eu estava lutando contra tudo o que tinha vivido, mas agora não estava sozinha. Havia encontrado uma comunidade que ressoava com minha jornada. No entanto, confrontar minha realidade ainda era desafiador. Eu me confrontava com as vozes da família e suas expectativas, e as discussões em casa ficaram cada vez mais acaloradas. Minha mãe continuava a insistir que eu deveria perdoar João, que era hora de seguir em frente. Ele é o seu grande amor, Maria. Não é tarde demais, dizia, a frustração evidente em sua voz. Enquanto seus conselhos implacáveis ecoavam, eu percebia a distância entre nós se tornando ainda maior. À medida que minha independência emocional se fortalecia, percebi que precisava tomar uma decisão. Não podia definir minha vida de acordo com as expectativas dos outros. Afinal, minha felicidade estava em minhas mãos, e isso significava confrontar não só João, mas também a dinâmica familiar que sempre aceitei. A traição que sofri abriu caminho para uma nova consciência. Eu tinha o direito de reivindicar meu espaço e minha voz. Com isso em mente, comecei a traçar um plano. Raízes Fortes não era apenas uma ideia, era um movimento. Convidei mulheres que conhecia a trazerem mais pessoas para as reuniões. A ideia era criar um efeito dominó, uma onda de empoderamento. Organizei eventos, palestras e grupos de apoio. Cada encontro se tornava uma janela para um futuro diferente, um onde cada uma teria o poder de se reconstruir. Mas o que tornava tudo mais intenso era a certeza de que, assim como as árvores criam raízes profundas para suportar tempestades, nós também poderíamos nos fortalecer na adversidade. A força que nasceu do meu sofrimento agora era uma força coletiva, um testemunho do que acontece quando mulheres se unem para lutar por si mesmas e umas pelas outras. Em um de nossos encontros, um pequeno grupo decidiu levar o movimento para a comunidade. Criamos uma campanha de conscientização sobre a traição emocional e a importância do empoderamento feminino. Assim, em vez de esconder a dor, a transformamos em visibilidade e ação. Comecei a compartilhar minha história nas redes sociais e em plataformas que amplificavam a voz das mulheres. E assim, enquanto minha vida mudava e eu crescia, a traição de João já não era um ponto final, mas apenas uma vírgula na minha história. Eu não queria mais viver à margem de mim mesma. Através de cada lágrima, cada passo dado, a clareza do meu caminho se revelou. Eu era Maria, e a partir daquele momento, não haveria mais sombras para me limitar. Essa jornada era minha, e eu estava apenas começando a assumir o controle. À medida que o movimento Raízes Fortes ganhava espaço, meu próprio crescimento interior se intensificava. O que antes era baseado em inseguranças, agora se solidificava em autoconfiança e determinação. Através dos encontros, percebi que a soma de nossas experiências não era apenas um alicerce, mas um turbilhão de força que emanava uma nova forma de amor, o amor próprio
e o amor entre mulheres que se apoiavam mutuamente. Estamos juntas nessa luta. Essa ideia pulsava em minhas veias, e eu não queria apenas ser a líder, mas a parceira nesse caminho de redescoberta com todas elas. A cada evento, a cada história compartilhada, eu também sentia que estava curando minhas próprias feridas. Com o crescimento do movimento, emergiram também os ecos do meu passado familiar. Não era apenas João quem me havia traído. Era também a ideia de que eu deveria me submeter ao ideal de esposa e filha, um ideal que nunca deveria ser questionado. Compreendi que a única maneira de me libertar dessas amarras era confrontar, de uma vez por todas, a dinâmica que sempre se estabeleceu em minha família. Era hora de confrontar minha mãe e meu pai, cúmplices em sua crença de que o amor e a aceitação vinham à custa da submissão. Não pretendia machucá-los, mas era necessário expressar a dor que eles nunca reconheceram em mim. Uma noite, durante o café da manhã, resolvi que era o momento. Minha voz tremia, mas eu sabia que a verdade precisava ser dita. Mãe, pai, comecei, respirando fundo. Preciso que vocês entendam como a insistência de vocês em manter tudo como sempre foi me impediu de crescer. Eu não sou mais a filha obediente que vive à sombra das expectativas de vocês. Preciso da minha liberdade. A sala ficou em silêncio, o peso da sinceridade pairando no ar. Meu pai me olhou surpreso, enquanto minha mãe, com os olhos marejados, buscava em vão por palavras. Mãe, você sempre dizia que um bom casamento era tudo. Mas o que você acha que isso significa para mim se eu sou obrigada a usar uma máscara o tempo todo? O confronto que eu temia não era apenas sobre eles, mas sobre meu antigo eu, a menina boa que sempre aceitava tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto da minha mãe e senti uma mistura de culpa e alívio ao ouvir suas palavras. Nunca foi minha intenção te fazer sentir assim, querida. Só achei que estava te protegendo. Protegendo? Ou me moldando à sua ideia de quem eu deveria ser? Não posso mais viver assim. Preciso de espaço para ser quem eu sou, respondi, minha voz se fortalecendo a cada palavra. Já não me sentia mais refém da visão de mundo deles. Estava decidida a criar a minha própria. Meu pai, inicialmente atordoado com minha sinceridade, finalmente demonstrou vulnerabilidade. Maria, talvez tenhamos reforçado essa ideia de modelo familiar. Nunca quis que você se sentisse presa. Era o primeiro momento de vulnerabilidade que eu via nele. Nas semanas seguintes, esses diálogos se tornaram mais frequentes, mas não eram fáceis. A dinâmica familiar estava em transformação e o confronto gerava desconforto. As conversas muitas vezes terminavam em lágrimas, mal-entendidos e silêncios constrangedores. Mas o fato de estarmos conversando era um sinal de que havia espaço para mudança. Dias se passaram após a palestra, e enquanto o movimento Raízes Fortes florescia, uma onda de emoções me invadia. A coragem das mulheres ao meu redor me encorajou a enfrentar João, mas a incerteza me paralisava. Como poderia me encontrar com ele, a pessoa que me deixara na véspera do nosso casamento, e encará-lo com dignidade e força? A resposta começava a se tornar um mantra em minha mente. Eu não estava mais fazendo isso por ele. Estava fazendo isso por mim. Decidi escrever para ele, um pedido para um encontro em um café tranquilo e aconchegante. O tempo parecia arrastar-se enquanto aguardava sua resposta, mas quando ele finalmente disse "topa", meu coração disparou. A ansiedade misturava-se com a emoção à medida que o dia do encontro se aproximava. Vestida para me empoderar, escolhi um vestido que celebrava meu novo eu. Ao olhar no espelho, vi uma mulher forte e determinada, com um brilho nos olhos que se recusava a se apagar. Ao chegar ao café, vi João. Ele ainda era o mesmo, charmoso, mas hoje não o via como antes. Uma mistura de sentimentos preenchia meu peito enquanto me preparava para a conversa que mudaria todo o contexto do que éramos. Oi, Maria, disse ele, um tanto hesitante. A forma como disse meu nome parecia ecoar a antiga ligação emocional que havia entre nós. Respirei fundo, focando na força que tinha cultivado. Oi, João.
Obrigada por ter vindo. A formalidade soava como um reconhecimento de que a aliança emocional havia mudado. Eu sei que nossa última conversa não foi fácil. O que você queria me falar? Perguntou ele. A pressão aumentava, mas a resposta seria libertadora. Eu queria falar sobre a traição. Precisamos abordar o que aconteceu. Estou cansada de esconder o que senti. Você me deixou no altar, e isso não foi só uma traição à nossa relação, mas também a mim mesma. As palavras fluíram com clareza. Ele pareceu surpreso, quase atônito, enquanto abaixava a cabeça. Maria, eu não esperava isso. Não sabia que você estava tão magoada. Eu pensei que seria melhor para nós dois. O que você achou que poderia ser melhor para nós? Uma vida de mentiras? Você nunca pensou que eu merecia saber a verdade? Sempre estive ao seu lado. O que fizemos foi destruir não apenas o que éramos, mas também o que eu poderia ser. Cada frase atingindo um lugar profundo em mim. Lidar com suas palavras antigas agora parecia inaceitável. João balançou a cabeça, como se tentasse compreender, a expressão em seu rosto uma mistura de vergonha e tristeza. Eu me arrependo, Maria. O que eu fiz foi um erro e não posso mudar isso. Naquele momento, percebi que estava lidando não apenas com a traição, mas com a imagem de uma relação que nunca poderia ser resgatada. Olhar para João agora era um lembrete do que eu não precisava mais. Eu não te culpo, mas não posso ser parte disso novamente. Preciso seguir meu próprio caminho e não posso carregar esse fardo sozinha. As semanas seguintes ao evento foram marcadas por um crescimento intenso. O movimento Raízes Fortes não apenas florescia, ele estava se tornando uma força catalisadora na vida de muitas mulheres. Ver o impacto que estávamos causando me enchia de uma alegria renovadora. No entanto, havia uma parte da minha jornada que ainda precisava ser enfrentada: o confronto com minha família. Desde a conversa com João, a pressão para compartilhar meus sentimentos com meus pais aumentara. Eu sabia que precisava abordar como a traição e a dinâmica familiar me afetaram. Nesse contexto, convidei meus pais para um jantar, buscando uma oportunidade de ter uma conversa honesta. Preparei cuidadosamente o prato que sempre os agradava, um ratatouille cheio de cores e sabores. O ambiente era aconchegante, com flores sobre a mesa e velas acesas, criando uma atmosfera que eu esperava propicia para o diálogo. Quando meus pais chegaram, a conversa começou animada, mas a tensão logo se instalou. Enquanto falávamos sobre trivialidades, preparei-me mentalmente para trazer à tona o que realmente queria discutir. Após alguns pratos, esperei pela oportunidade. Mãe, pai, a vida me ensinou muitas lições valiosas. Uma delas surgiu após tudo que vivenciei com João. Minhas palavras pairaram no ar, e eu assisti à expressão de preocupação no rosto da minha mãe. Maria, o que você quer dizer com isso? Sua voz trêmula traía seu nervosismo. Não sou mais a boa filha que aceita tudo sem questionar. Aprendi a lutar pela minha felicidade. A traição que sofri não foi só um golpe à nossa relação, mas uma ferida profunda em mim mesma. Preciso que vocês entendam que este processo ainda não acaba. Preciso de vocês, mas com um respeito genuíno por quem eu sou agora. A intensidade da minha verdade estava exposta. Meu pai observava atento enquanto eu falava. Vocês acreditavam que um bom casamento significaria felicidade, mas essa crença me aprisionou e influenciou escolhas que eu não fiz. Sempre fui mais do que isso. As emoções estavam à flor da pele, e a conversa se transformou em algo poderoso. Nós nunca quisemos que você se sentisse assim, começou meu pai. Queríamos apenas o melhor para você. Mas me fizeram viver para atender às expectativas, como se isso fosse suficiente, respondi, a determinação crescendo em mim. Precisei aprender a importância do respeito a mim mesma, e isso inclui quebrar o ciclo de obediência que sempre existiu entre nós. Havia um silêncio pensativo à mesa. A reação deles era uma mistura de confusão e compreensão. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos, tentando entender como o amor pode às vezes se tornar uma prisão. O amor, argumentei,
Deveria ser transformador e libertário, não algo que me prendesse a um papel que nunca me coube. Com calma, continuei. Não quero que nossa relação seja construída sobre expectativas irreais. Quero que seja baseada em compreensão e apoio. Enquanto falava, percebi que não era só uma questão de confrontá-los, mas também de estabelecer um novo padrão de comunicação e afeto entre nós. Meus pais começaram a se abrir, compartilhando suas próprias inseguranças e mostrando finalmente um lado vulnerável que eu raramente via. A conversa, que começou tensa, lentamente se transformou num duelo de sentimentos, onde ambos expressaram suas fragilidades. Embora houvesse dor no que estava sendo discutido, a vulnerabilidade na mesa começou a construir uma nova conexão. Depois de várias horas de conversa, chegamos a um consenso: que as feridas do nosso passado poderiam se transformar em aprendizado. Eu não estava ali apenas para buscar compreensão. Queria um novo começo. Uma nova dinâmica familiar nascia naquele momento. Virar a página exigiria esforço de todos, mas a vontade estava lá. O laço que antes parecia desfeito, agora se fortalecia aos poucos. Compreendi que cada um de nós carregava cicatrizes do passado e que, mesmo que nossos erros fossem dolorosos, era possível construir um futuro que respeitasse as individualidades e o crescimento de cada um. Nos dias que se seguiram, a atmosfera em casa começou a mudar. Eu sentia que meus pais estavam realmente se esforçando para ouvir, para serem mais receptivos. As conversas não eram mais apenas sobre obrigações, mas ganhavam mais leveza e cumplicidade. Os sorrisos começaram a se misturar às lágrimas que um dia eram frequentes, e um novo começo se estabelecia. Meu movimento, Raízes Fortes, avança ao mesmo tempo que eu reconstruo a base familiar. Descobri que o amor que encontramos em nossa rede de apoio poderia transcender e refletir nas relações familiares. Eu estava me reerguendo, e agora meu ambiente começava a refletir essas mudanças pessoais. Para cada passo em direção ao empoderamento, para cada nova voz que se juntava a nós, eu estava determinada a não só promover essa mudança, mas também garantir que as raízes que formamos no movimento se espalhassem em todos os outros aspectos da minha vida. Assim, enquanto olhava pela janela da sala, percebi que esse recomeço seria um ciclo constante de reconstrução. A jornada nunca seria isenta de desafios, mas a cada etapa, a percepção de que o amor poderia se manifestar em diferentes formas tornava-se mais palpável. Com essa nova confiança, sabia que estava pronta para aceitar a identidade que eu havia construído. Eu não estava mais buscando aprovação. Eu era Maria, uma mulher forte e determinada a viver com liberdade e autenticidade. Estava consciente de que a vida exigiria de mim resiliência, mas agora, ao redor, havia amor, respeito e um lar que realmente me acolhia. Pronta para o que viria, me preparei para o próximo capítulo, ciente de que a história que estou escrevendo agora incluiu não apenas minha luta, mas a de todas aquelas mulheres que, uma vez perdidas, também encontraram suas raízes em busca de força. Bloco 7. Nova dinâmica familiar. Com o movimento Raízes Fortes crescendo e minha relação com meus pais se fortalecendo, finalmente sentia que poderia dar início a uma nova fase na minha vida. A atmosfera em casa se tornava mais leve e, a cada dia, percebia que havíamos criado um verdadeiro espaço seguro para expressar nossos sentimentos. Certa manhã, durante o café da manhã, meu pai iniciou uma conversa que eu sabia que ele vinha evitando. Maria, eu tenho pensado muito sobre o que você disse na última vez. A sua coragem para se expressar me fez refletir sobre minhas próprias falhas como pai. Começou, a voz tensa. Eu reconheço que minha visão de segurança muitas vezes me impediu de ver suas necessidades. Senti um misto de gratidão e empatia. Pai, reconhecer isso é um grande passo. A mudança precisa começar de algum lugar. Respondi, incentivando-o a continuar. Minha mãe, que estava quieta,
Olhava para nós com os olhos brilhando de lágrimas. Eu só queria que você tivesse um futuro seguro, Maria. Às vezes, meu conceito de amor e proteção foi limitante. Ela disse, a voz embargada. Agradeço por isso, mãe. Mas precisamos deixar o passado para trás e focar na mudança. Quero que nossa relação se baseie no respeito mútuo. Eu exprimia, a determinação ecoando em cada palavra. Assim, a conversa se desenrolou, repleta de sinceridade. Nós discutimos como poderíamos construir uma nova dinâmica familiar, onde todos teríamos voz e liberdade. Eu não estava apenas abrindo meu coração, estava criando um caminho para que todos nós pudéssemos ser autênticos. Nos dias seguintes, a atmosfera em casa começou a evoluir. Meus pais estavam realmente se esforçando para ouvir e ser mais receptivos. As conversas tornaram-se mais leves e animadas, preenchidas por sorrisos e risadas. E pela primeira vez, eu vi meu pai e minha mãe se mostrando vulneráveis. Essa troca de sentimentos nos uniu de uma forma que nunca imaginei ser possível. Com raízes fortes em pleno desenvolvimento, percebi que o amor que cultivávamos na rede de apoio estava se refletindo na nossa família. Cada passo que eu dava em direção ao empoderamento e cada nova mulher que se juntava ao movimento mostrava que a mudança era coletiva. Enquanto observava a interação entre nós, percebi que esse recomeço exigiria esforço constante. Juntos, decidimos participar das reuniões do Raízes Fortes. Eu queria que meus pais vissem o impacto desse trabalho em minha vida. Como ele havia moldado não apenas a minha jornada pessoal, mas também como poderia fortalecer os laços familiares. No primeiro encontro a que eles compareceram, fiquei nervosa, mas animada. Enquanto as mulheres compartilhavam suas histórias de dor e superação, vi as expressões de meu pai e de minha mãe mudarem, perplexos e comovidos. A emoção e a empatia que surgiam deram espaço para uma compreensão mais profunda do que eu e tantas outras mulheres enfrentávamos. Após o evento, caminhamos juntos até o carro. A conversa fluiu, e meus pais expressaram quão impactados estavam. Essa experiência foi mais poderosa do que eu esperava, Maria. De alguma forma, isso me ajuda a entender ainda mais sua jornada, disse meu pai, a sinceridade em seus olhos aquecendo meu coração. Enquanto observava a interação entre nós, percebi que esse recomeço exigiria esforço constante. Juntos, decidimos participar das reuniões do Raízes Fortes. Eu queria que meus pais vissem o impacto desse trabalho em minha vida, como ele havia moldado não apenas a minha jornada pessoal, mas também como poderia fortalecer os laços familiares. No primeiro encontro a que eles compareceram, fiquei nervosa, mas animada. Enquanto as mulheres compartilhavam suas histórias de dor e superação, vi as expressões de meu pai e de minha mãe mudarem, perplexos e comovidos. A emoção e a empatia que surgiam deram espaço para uma compreensão mais profunda do que eu e tantas outras mulheres enfrentávamos. Após o evento, caminhamos juntos até o carro. A conversa fluiu e meus pais expressaram quão impactados estavam. Essa experiência foi mais poderosa do que eu esperava, Maria. De alguma forma, isso me ajuda a entender ainda mais sua jornada, disse meu pai, a sinceridade em seus olhos aquecendo meu coração.